Oi, aqui é a Jéssica e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as leituras do mês de novembro de 2018. Outubro, como vocês conferiram no vídeo passado, que eu vou deixar linkado aqui nos cards caso ainda não tenham visto, foi um mês de pura ressaca literária pra mim. Eu fiquei deprimidaça com as eleições, com o cenário político, enfim, com o que estava acontecendo à minha volta e não tinha cabeça nenhuma pra ler. Além disso, em outubro também começaram as aulas, que eu tava dando aula por bimestre, então eu comecei a ter menos tempo, juntou tudo isso, cansaço, mais trabalho, e eu li pouquíssimo naquele mês. Mas aí, em novembro, bateu o desespero, eu comecei a ver que as metas não tinham sido alcançadas e comecei a, ler correndo tudo o que eu tinha que ler e não tinha lido ainda. E também procurei textos mais fluidos para que eu pudesse sair daquele marasmo que eu tava e passar adiante os livros e poder pegar outras coisas que eu queria pegar. Então eu comecei o mês de novembro terminando leituras pendentes. A primeira leitura pendente do mês anterior que eu terminei em novembro foi Frankenstein, da Mary Shelley. Esse livro que tem essa edição maravilhosa, como vocês podem ver, que saiu pela Dark Side Books. É uma coisa realmente primorosa, cheia de páginas bonitonas aqui e vermelhas e cheia de imagens e coisas assim meio esquisitonas. E eu tava lendo esse livro em outubro por causa do mês do horror, não tava curtindo tanto assim, tava lendo porque ok, era a minha meta, mas não tava curtindo demais a história e também não tava com muita vontade de dar continuidade. Mas em novembro eu dei aquela forçadinha e do meio pro final a história me prendeu muito mais, então acabei gostando do livro. Não morri de amores, diferentemente de outros clássicos, e pretendo fazer uma resenha sobre ele com um pouco mais de aprofundamento, porque eu até já comentei em outro vídeo de leituras que eu tava lendo, que eu não tinha terminado, enfim. Foi uma leitura válida e a gente vai conversar melhor sobre ele em algum momento futuro. Pausa pra avisar o seguinte, tô devendo resenha de vários livros que eu li esse ano e que eu não tive tempo de fazer os vídeos ainda. O trabalho no último mês me consumiu muito tempo mesmo, então eu não tinha tempo de gravar vídeos, mas agora eu estou de férias e pretendo tirar esse atraso em janeiro. Outro livro que eu terminei em novembro foi o Extraordinárias Mulheres que Revolucionaram o Brasil. Fazia muito tempo que eu tava lendo esse livro, eu achei que eu ia ler ele super rápido, mas não aconteceu. E enfim consegui concluir a leitura no comecinho de novembro, faltava bem pouquinho mesmo, e acho que é um livro sensacional. Eu tô adorando essas listas, não é um livro para aprofundar a vida de ninguém, mas é um livro que vai apresentar mulheres muito significativas na nossa história, que eu acho que todo mundo merece conhecer, precisa conhecer, porque essas mulheres realmente fizeram a diferença, abriram caminhos, lutaram para que a gente pudesse votar, para que a gente tivesse carteira assinada, para que a gente pudesse praticar outros esportes que não eram tão comuns, para que a gente pudesse viajar pelo mundo, enfim, mulheres que desde o período da colonização estão aqui, lutando para que as mulheres de hoje façam e sejam o que quiserem fazer e ser. Então, acho que é uma ótima pedida para conhecer figuras importantes. Acho que para as meninas se inspirarem também em suas carreiras vale bastante a pena. Tem ilustrações lindas que foram feitas somente por mulheres e isso é mais legal ainda. Foi escrito por duas meninas, é uma pesquisa de duas mulheres. Então, assim, livraço, recomendadíssimo. E em breve eu vou fazer um vídeo indicando leituras introdutórias feministas. Me aguardem, por favor, tenham paciência que em janeiro eu vou tirar esse atraso do canal. Também fiquei devendo um monte de coisa no mês de outubro e uma das minhas dívidas era a leitura de Noite Escura, do Rodrigo Tavares. Esse livro ele me enviou o ano passado ainda, eu não tinha lido até o momento e eu resolvi ler junto com As Horas Não Importam Mais porque eu fiz um sorteio duplo aqui no canal. Eu precisava muito tirar esse atraso, peguei esse thriller curtinho do Rodrigo, que foi o livro da estreia dele, e li numa sentada. É um livro bastante gostoso de ler, a gente fica muito preso à história, tem um suspense no ar, tem um assassino de aluguel e tem esse assassino tentando lidar com a vida comum, e eu não posso falar muito sobre a trama porque é realmente muito curtinho, mas eu já fiz uma resenha desse livro e vou deixar aqui no card pra vocês conferirem, tá? A resenha dele, do Noite Escura, mais a resenha das Horas Não Importam Mais. Então deem uma conferidinha lá, porque eu acho que vocês podem gostar também, pra quem gosta de thriller psicológico e pra quem quer uma leitura de um dia assim, fica a recomendação forte. Também com a ideia de sair da ressaca literária, eu comecei a pegar quadrinhos, porque sim, porque não sou obrigada a ler coisas pesadas, né? E aí eu peguei o Bordados, da Marjane Satrapi, que é uma escritora
autora sensacional. Eu já tinha lido dela no ano passado, Persépolis, e foi também uma coisa muito marcante na minha vida. A história que essa mulher conta, as vivências das mulheres no Irã, toda uma questão cultural que é muito diferente da nossa ocidental aqui. E aqui em Bordados ela tem um olhar ainda mais sensível. Ela vai contar histórias a partir de uma reunião de mulheres que se juntam no final da noite para conversar, para tomar chá e conversar, falar sobre bordados, e aí bordados materiais e bordados simbólicos também. É um livro necessário, especialmente para quem já se considera feminista, mas também para outras mulheres que querem conhecer mais dessa questão feminina e saber de histórias de outras mulheres também, de como outras mulheres vivem em outros locais do mundo. Eu acho que esse livro é super legal e vale a pena conferir. Também tem aquele traço da Marjane que a gente já conhece, só em preto e branco fundo, e ela é bem humorada. Esse livro eu ganhei de presente da Valéria, que me deu vários livros de presente esse ano, e inclusive caso vocês não tenham visto o unboxing gigantesco que eu fiz com os presentes da Valéria, eu vou deixar aqui linkado também. Adorei essa leitura, muito obrigada Valéria de novo por ter me presenteado com tantas coisas boas. O Extraordinárias também foi presente dela, tá? Fica a dica, leiam Marjane Satrapi. Como leitura obrigatória do mês, eu li O Deserto dos Tártaros, obrigatória porque é um livro da TEI que eu leio mensalmente, né? E dessa vez foi o livro do Dino Buzzati, que era a discussão do mês, enfim. E, gente do céu, como eu sofri com essa leitura. Sofri duplamente. Sofri porque eu não tava curtindo e sofri pelo peso de não estar curtindo um clássico que todo mundo bota lá em cima. E só a Jéssica louca, a que vai contra a corrente, que não se apaixona pelo Deserto dos Tártaros. Mas assim, desde o começo da leitura eu vi que era literatura de alta qualidade no sentido da criação, na escrita, na forma como ele expressa as coisas, na construção dos personagens, até mesmo na distribuição das cenas, nos links que ele faz entre uma coisa e outra. Achei sensacional nesse sentido, mas, porém, todavia, como eu sempre digo, pra mim não basta um livro ser bem escrito, não basta saber que ele é uma obra super qualificada pra eu dizer que é um livro da minha vida. Eu preciso me envolver com a história em si, com o enredo. Um livro é constituído de várias coisas, né? Enredo, personagem bom, escrita, e essas coisas todas têm que caminhar juntas pra mim. Todas elas caminham juntas, ou pelo menos alguma que se destaque. No caso, quando a história não me agrada, quando eu não me sinto envolvida ou curiosa por aquilo que eu tô lendo, aí, gente, aí não tem jeito. E quando eu comecei a ler, me encantei no primeiro momento pela linguagem e logo em seguida, quando passou das 50 páginas e eu vi que ele teria sempre a mesma estrutura, aí eu já fiquei com um ranço enorme. Não me matem, vocês que gostam do Deserto dos Tártaros, eu entendo o valor literário dele, mas a história pra mim, 50 páginas, já tinha dado recado. Eu entendo que é um livro que fala sobre o passar do tempo, sobre as oportunidades que a gente perde, que a gente deixa passar na vida, sobre aquilo que a gente espera da vida, o que a gente faz ou deixa de fazer pra conquistar os nossos objetivos, e entendo que é uma bela mensagem. Mas eu peguei essa mensagem nas primeiras 50 páginas e depois eu achei pura repetição. Enfim, vou manter na estante pra tentar reler daqui a um tempo, daqui a bastante tempo, e vou fazer um sorteio também desse livro aqui no canal. Fiquem de olho que quando eu lançar a resenha dele, eu vou lançar também o sorteio. De qualquer forma, foi uma leitura válida porque clássicos eu acho que são sempre válidos. A gente precisa conhecer os clássicos porque existem muitas referências no mundo a esses livros tão famosos. Então, valeu a experiência, não curti a história em si, mas tá aí, mais uma leitura pra conta. Continuei buscando apoio nos quadrinhos e nas mulheres maravilhosas pra poder sair dos meus ranços, né, me liberar desses ranços, e eu peguei A Origem do Mundo, que eu queria pegar há muito tempo, também mais um quadrinho, ou quadrão, porque esse livro é realmente gigantesco. Esse também foi um presente da Valéria, inclusive, que presentaço, porque, gente do céu, que livro maravilhoso, que livro necessário. Leiam esse livro, comprem esse livro, presenteiem mulheres com esse livro, porque vale cada centavo que ele custa. Esse livro é todo feito em quadrinhos, né? E ele mistura um pouco a forma de narrar, às vezes ele brinca um pouco com o próprio gênero, e a autora é muito bem humorada, e ela vai falar sobre como o patriarcado influencia na vida das mulheres, inclusive, especialmente na sexualidade, negando a existência da vulva, né? Fala-se muito em vagina, quando a gente estuda o corpo humano na escola, fala-se basicamente em vagina, a representação dos órgãos reprodutores da mulher, só falam da vagina, não falam da vulva, e isso tem um significado, isso tem um peso, e tem um motivo, e o motivo é historicamente construído por pessoas que não queriam que as mulheres
se conhecessem o próprio corpo e o que tem de possibilidades no próprio corpo. Então, assim, é um livro que abre os olhos da gente, mulheres, muda também um pouco da nossa perspectiva sobre o nosso corpo, sobre a nossa sexualidade, e esclarece muita coisa. É um livro, assim, transformador mesmo. Eu gostaria de ter lido esse livro com 15 anos, gente. Eu li esse livro com 27 anos de vida. Vejam o atraso que a gente tem muitas vezes. Então eu fico feliz que as novas gerações tenham a possibilidade de ler essas coisas agora. Por isso eu acho que toda essa moda de livros feministas vale muito a pena. Foi uma das melhores leituras do ano, me acrescentou demais e eu recomendo com força. Esse aqui também vai entrar em algum vídeo de leituras feministas que eu pretendo fazer agora quando eu começar a tirar o atraso do canal. Por fim, mas não menos importante, nos últimos minutos do mês de novembro, eu precisava também de alguma leitura um pouquinho mais tranquila, porque eu tava muito atribulada em trabalho e também com questões pessoais, e então eu precisava de alguma coisa fácil de ler, no sentido de que fosse fluida, não de tema necessariamente, mas na fluidez. E aí eu peguei o meu outro quadrinho que eu tava louca pra ler, que é o Vincent, da Barbara Stock, que foi outro quadrinho que a Valéria me presenteou. A Valéria me encheu de quadrinhos e eu acho isso sensacional, porque eles me salvaram nesse ano, me tiraram de vários momentos difíceis e de ressaca literária. Esse livro vai fazer uma espécie de biografia sucinta sobre o Van Gogh, que é um artista plástico, um pintor muito famoso e que foi uma das criaturas que eu mais gostei de conhecer quando a gente estuda aquelas coisas na escola, os pintores famosos, os estilos de pintura, enfim, e eu nunca esqueci o jeito das pinturas do Van Gogh, por isso que esse livro estava na minha lista de desejos. Eu gostei muito de conhecer um pouco mais da vida dele, apesar de ficar triste um pouco ao perceber como foi difícil manter um sustento, como foi difícil lidar com as próprias inseguranças que ele tinha, com alguns transtornos psicológicos, e ele é um cara muito difícil mesmo, mas um artista sensacional que infelizmente não foi reconhecido em vida. Esse quadrinho é lindo, todo coloridão, e tem algumas reproduções das pinturas dele, inclusive, também é muito legal. Acho que ela é super criativa, e a sensação que me deu no final da leitura foi: que injustiça com esse cara. E ao mesmo tempo ele tinha tanta esperança, tanta fé na arte, tantas ideias geniais pra unir pintores e fazer uma grande revolução artística. Ai, gente, dá uma peninha, sabe? É um livro que pode ser triste dependendo do ponto de vista que a gente olhar, mas foi uma leitura que me agradou bastante por se tratar da vida do Van Gogh, que é um dos meus pintores preferidos. Acho que é o único, porque não conheço muito mais. Mas de qualquer forma, eu recomendo essa leitura. É um quadrinho bonito de encher os olhos e tem algumas passagens bem bonitas que são frases do próprio Van Gogh. A artista coloca aqui também trechos de cartas que ele trocava com o irmão, que era o grande apoiador da vida dele, bancava ele em outras cidades, enfim, ajudava, vendia as obras, e isso é muito bonito, muito tocante. Gostei demais dessa leitura. Comecei a ler bem no finalzinho do mês o livro Tudo Pode Ser Roubado, da Giovanna Madalosso, mas eu li acho que pouquíssimas páginas. Minha leitura dele mesmo foi em dezembro, então eu não vou falar sobre ele aqui. E é isso, gente. Foi tudo isso que eu consegui ler no mês de novembro. Finalmente saí da ressaca literária. Tô pronta pra outra. Não, mentira, não quero outra ressaca. Quero, inclusive, ler vários livros agora nas férias. Tô com altos projetinhos aí pro canal, pra vida, e eu espero que vocês acompanhem tudo isso. Então, se tá chegando agora aqui no canal, seja muito bem-vindo. Aproveite pra se inscrever, pra acompanhar tudo que eu postar daqui pra frente. Ative as notificações pra não ficar de fora de nada. Caso tenham se interessado por algum desses livros, eu vou deixar aqui embaixo o link de cada um deles. Se tiverem interesse em comprar, por favor, utilizem os meus links, porque assim vocês ajudam a manter o canal. Isso é muito importante, faz toda a diferença pra canais pequenos como o meu. Comenta aqui embaixo também quais foram as leituras de vocês, o que vocês andam lendo e o que vocês me recomendam também como leituras boas, e vamos trocando dicas aqui embaixo nos comentários, tá bem? Um ótimo final de ano pra vocês, um beijo, um abraço e até o próximo vídeo.